Opa galera, tudo bom? Salve, salve. Passar aqui para gravar mais um vídeo aqui para vocês. Agora dessa vez aqui a parte 2, a continuação do vídeo explicando dos super jogadores. Dessa vez aqui agora eu vou explicar os jogadores dourados. Eu já disse no vídeo de ontem, dos jogadores prateados, que os jogadores dourados são misturas, ou seja, eles vão ser misturas de jogadores nativos, sei lá, comandantes de guarda, vão misturar alguns atributos de comandante do guarda, vamos pegar o exemplo aqui, entende? E cara, eu quero saber, rapaziada, vocês tiver alguma dúvida, vocês coloquem nos comentários, qualquer dúvida aí que vocês tiverem, sugestão, deixem um like, compartilhem o vídeo para algum amigo seu, caso pra você ajudar o canal, entende? Pra ajudar todo mundo. E vamos, sem mais delongas, então, vamos começar então explicando aqui essa rapaziada, cara. Vamos lá então, vou começar então explicando então o que temos aqui, cara. O Trovão. O Trovão, cara, é mas nada mais nada menos uma mistura de pancada. Por quê? Porque ele tem uma força, altura, ali um comportamento de pancada, entende? Comportamento e força, altura de pancada. A única coisa que vai mudar dele pro pancada é que o Trovão tem um passe mais voltado para o ataque, em vez de ser seguro, porque o pancada tem um passe seguro. Cadê o pancada aqui? O pancada tem um passe seguro, tá percebendo? O Trovão não, o Trovão já tem um passe mais virado para o ataque. O Trovão, ele também não guarda posição. É um outro detalhe importante a ressaltar em comparação com pancada. O Trovão, cara, na minha opinião, ele parece muito com mistura de pancada e do ameaça, cara. Ameaça por conta da movimentação dele em campo. Ele parece muito com ameaça. Ele se movimenta muito parecidamente com ameaça. Então por isso que eu acho que ele é a mistura desses dois jogadores. Não tem muito segredo. O Trovão, cara, um cara de jogador de meio de campo, rapaziada, pra vocês que não sabem. Eu vejo gente usando ele na defesa, mas ele é um jogador que joga por aqui, ó. Trovão é um jogador que sempre vai jogar por aqui, ó. Meio de campo, na lateral, no meio, entende? Porque na defesa, na minha opinião, ele perde um pouco de rendimento e no ataque ele também perde um pouco de rendimento. Então acho que é um jogador mais de meio campista mesmo. Porque apesar dele não ter o passe refinado, é um cara que vai conseguir achar bolas assim, porque tem um passe mais ofensivo. Então ele vai, uma hora ou outra, involuntariamente, encontrar um passe. Então por isso que o Trovão ele tem esse tipo de, ele é um jogador mais diferente. A magia dele é essa. Não guardar a posição. Vamos lá então. Vamos aqui então pro Trombadinha, cara. Trombadinha, cara. Chegou na atualização do ano passado. E cara, é um baita de um zagueiro, cara. Muita gente gosta de. Ele é um zagueiro barra atacante, porque ele tem um chute alto, um passe aqui alto, um drible e uma salvada aqui mais ou menos. Então, ou seja, é um jogador ali, cara, que vai mais ou menos tocar de primeira, porque tem um drible baixo. É um jogador que vai ter um chute ali relativamente alto, um passe muito alto também. Marca, corre, tem um passe mais seguro. E, cara, aqui, mano, eu vejo mistura de três jogadores nele. De três jogadores nele. Quais são esses três jogadores? Pancada, por quê? Por conta da força, tem 45 de força. Intruso, por quê? Por conta da resposta. E malandro por conta da habilidade. Eu acho que mistura esses três jogadores dentro de um só. Aí forma o trombadinho. Entende? Apesar do trombadinho não ter 50 de resposta que nem o malandro, é uma resposta muito perto. Então acho que nem faria nem tanta diferença. Porque ele no 11, ele vai ter 48 de resposta. Que é uma resposta já absurda, mano. Entende? Beira muito 50. Dois de resposta ali. E, cara, o trombadinha, muita gente usa na zaga, cara. O trombadinha é muito, muito versátil. Muita gente usa ele na zaga, já vi gente usando ele no meio de campo, já vi gente usando ele no ataque. Um dos jogadores mais versáteis desse jogo, porque ele geralmente toca de primeira, é um jogador ali que é forte, que é rápido, tem muita resposta. Entende? Então, quase qualquer lançamento ele vai conseguir pegar a bola. É um jogador ali sem palavras, mano, completo. Vamos lá. Vamos falar aqui do saqueador, Kenny, cara. O Kenny, mano. Um outro jogador ali, cara, muito bom, mano. Muito, muito bom mesmo. Kenny, cara, um zagueiraço. Tem essas estatísticas aí. E, cara, ele, na minha opinião, tem ali
mistura de intruso, por conta de quê? Por conta da velocidade. Uma mistura ali também de protetor, por incrível que pareça, por conta da altura e da força. É uma mistura de protetor e de intruso, junto dentro de um jogador só. Protetor por conta da altura e da força, intruso por conta mais do comportamento e da velocidade. Cara, o saqueador é um monstro, cara. Ele é muito fominha, dá pra perceber que ele tem um drible muito alto, entende? Então é um jogador então, que não é de ficar tocando muito toda hora. Por quê? Porque é um jogador que é fominha, ele vai perder a bola. Ele ali fica beirando o jato e ligeiro de caras fominhas no jogo. Então, mas por isso é um cara que compensa muito na velocidade, cara. Ele é muito rápido, mano. Ele tem 48 de velocidade aqui, mas parece que ele tem 50. É um cara muito rápido. Não tem muito o que falar muito aqui dele. Eu já falei mais aqui, é um zagueiro. Eu já vejo gente usando ele no ataque, mas eu não recomendo porque não tem um chute baixo, cara. E muitas das vezes ele vai acabar recuando bola, entende? Ou vai, sei lá, ele vai querer ficar voltando o jogo, vai querer correr muito, aí vai dar passar muita raiva. Então não recomendo muito vocês usarem ele no ataque. No meio de campo piorou. No meio de campo você precisa ter jogadores que jogam a bola rápido. Quem já é muito contrário disso, é um jogador que segura a bola. Então tá aí nessa. Quem é um zagueiraço, mas porém qualquer outra posição ali ele não vai muito bem. Vamos agora para o rolo compressor, rapaziada. Rolo compressor, um dos jogadores também que foi lançados na atualização do ano passado. Cara, ele tem essas estatísticas aqui, ó. Aqui dá pra perceber muito que ele tem mistura de pancada e de ligeiro, cara. Junto, pancada e de ligeiro. Pancada e de ligeiro. Por quê? Por pancada por conta da altura e da força e do comportamento. E de ligeiro por conta da velocidade, cara. É um jogador ali bem simples de entender, que é muito rápido, mas porém com muita pouca resposta. É isso, os jogadores da atualização, eles vieram com essa temática, com, tipo assim, 3 estatísticas ali absurdas, mas 3 estatísticas ridículas. O rolo compressor diz muito isso. As 3 primeiras estatísticas aqui, ó, velocidade, altura e força, são absurdas. As 3 últimas são ridículas. Ou seja, ele é um jogador, cara, que jogando no ataque ele vai bem, mas tem uma deficiência que é a finalização. Até no próprio nome dele aqui já diz, na própria descrição, sua finalização pode ser errática, mas esse jogador oferece uma rara combinação de velocidade e altura. O que significa errática? Nada mais nada menos swing, nada mais nada menos tipo podre, sabe? É uma coisa que não é efetiva, uma finalização ali, pô, é horrorosa. Mas o rolo compressor, apesar disso e tudo, cara, foi um jogador que a comunidade gostou muito. Achou muito interessante jogar ele na ponta, fazer gol de cabeça. É um cara do chuveiro, resumindo. Esse aqui é um cara pra quem também gosta de jogar no chuveiro. O compressor não tem muito o que falar dele não, cara. É um cara ali que é mais mostrado ele em game do que falando mesmo, entende? Muita dessa teoria que eu tô falando aqui é mais mostrado dentro do jogo do que na teoria mesmo, sabe? Vamos lá então aqui pros próximos jogadores aqui, ó. Vamos aqui pro Herói, cara. Herói, o jogador do último evento aí, cara. Ele entra ao caso do que eu falei no vídeo passado. Dos 3 jogadores. Do Ameaça, do Dinâmico e do Protetor. Que não tiveram evoluções prateadas. Entende? E o Herói é o cara, como se dizer, evolução do Protetor. Entende? Mas eu acho que é uma evolução do Protetor. Porque, olha aqui, ó, o Herói tem essas características aqui, ó, muito equilibradas. 33, 32, 32, 32, 32, 32, 43 de resposta. Tem essas estatísticas aí equilibradas, esse comportamento que é muito parecido com o do Protetor, muito parecido. E, cara, o Herói, mano, ele é um dos jogadores mais... Como posso dizer? Um dos jogadores mais efetivos desse jogo. Porque é um jogador que não tem uma potência muito boa, tem uma habilidade muito boa, tem uma resposta muito boa. Então, tipo assim, aquele cara que tem um passe bom com uma potência boa, que dá pra fazer lançamentos longos, entende? Porque, cara, vou pegar o exemplo aqui do próprio Protetor. Cadê o Protetor? Aqui o Protetor. Ele tem uma resposta boa, uma força boa, mas, tipo assim, ele não tem a potência. O Herói não, o Herói já tem tudo isso que o Protetor tem, mais a potência e a habilidade, que ainda ajuda. Então, tipo assim, o Herói, cara,
Na minha opinião, o Herói é um dos melhores do jogo. Eu acho que foi um acerto da FTG ter trago o Herói. O Herói é um jogador ali que entrega o que ele diz, entende? Não tem muito o que dizer sobre o Herói, cara. O Herói é um jogador completo, né? Dá pra perceber aqui. E ele é um armador, cara. Um armador nato. Ele acha oportunidades ali como ninguém. É um jogador ali regularíssimo. Que são poucas as vezes que ele vai te deixar na mão. Um jogador ali super confiável. Vamos lá então aqui no caso do Juiz, cara. Juiz, mano, ele é um jogador, cara, que é meio que o versão do dinâmico. É a versão melhorada do dinâmico. E, cara, o Juiz, mano, é um jogador ali também fenomenal no meio de campo, cara. Por quê? Porque ele de vez em quando toca de primeira, de vez em quando ele faz uma figurinha, de vez em quando ele faz passo pra frente. É um jogador ali completo, cara. Completo. Juiz, cara, um jogadoraço, entende? Juiz é um cara que é muito bom. E, tipo assim, não tem muito o que fazer, não falar dele, cara. Ele é um jogador aqui, ó, com essas características aqui, ó. Ele não guarda posição, marca, tem um drible um pouquinho baixo, tem um passe alto, um chute alto também, que ele jogando no meio de campo sempre vai subir para ataque e quase sempre vai chutar. E o chute dele é absurdo, mano. Esses 32 de potência de habilidade que ele tem aqui é fora do normal. E tipo assim, rapaziada, o Juiz, ele também tem um detalhe também muito importante, cara. Ele ele é como se fosse uma evolução do dinâmico mesmo, porque o Juiz ele ganha do dinâmico na altura, na força, na potência, na habilidade e na resposta. Ganha em tudo. Então meio que é uma evolução do dinâmico mesmo. Meio que o dinâmico foi deixado pra lá por conta do Juiz. O Juiz tá dominando, cara. É por isso que hoje é muito mais difícil vocês verem dinâmico do que o Juiz. É muito mais fácil você ver o Juiz do que o dinâmico. Não que o dinâmico ficou ruim, mas é porque o Juiz é melhor. Não tem muito o que fazer. A versão melhorada do dinâmico aqui, cara, é muito superior, não tem muito pra onde você correr. Aqui a do herói, cara, ainda tem discussão, por quê? Porque o protetor tem mais altura, cara, uma altura já considerável. Mas, tipo assim, muita gente vai preferir mais o herói mesmo. Aqui o juiz aqui eu acho que é unanimidade o juiz em vez do dinâmico. E vamos lá, cara, vamos pra esse carinha aqui, ó, Zivkovic, cara. Sem palavras também pra esse cara, sem palavras, sem palavras, sem palavras. Um jogadoraço, que tem essas estatísticas aí. 34 de velocidade, nível 11, 22 de altura, 28 de força, 43 de potência, 50 de habilidade e 23 de resposta. Cara, esse combo aí, cara, faz ele ser um dos melhores, ou se não pra muita gente, o melhor armador do jogo. Sabe por quê? Por conta dessa potência, cara. Essa potência aí supera a do herói, essa potência supera a do mago, essa potência supera a do atirador, essa potência supera de qualquer outro jogador ali de criação de jogadas. É a mesma potência do pancada, cara. Então, tipo assim, é um jogador, mano, que é muito acima da média, cara. Muito acima da média. Eu vou falar aqui, mano, na minha opinião, os jogadores que estão dentro dele, cara. Vamos lá. Arquiteto, por conta de quê? Da habilidade. Guarda, por incrível que pareça o guarda, por quê? Por conta do comportamento. O comportamento dele lembra muito do guarda. Olha aqui, ó, comportamento do compositor, comportamento do guarda. Lembra muito o comportamento do guarda. Então, cara, o compositor, ele também leva um pouco do guarda também no seu DNA. O compositor também leva o pancada, por conta da potência. O pancada dos nativos, o pancada que tem essa potência. Então, tipo assim, o compositor, ele leva 3 jogadores dentro de um só. Entende? A maioria dos dourados vão levar, tipo assim, 2, 3 jogadores dentro de um só. A maioria dos dourados. Então, tipo assim, cara, são muito acima da média, cara. Alguns dourados aqui, entende? Muito acima da média. Pois é, cara, não tem muito mais o que eu falar dele. O cara é muito fera, entende? E que eu disse, essa parte teórica aqui, ela não diz muita coisa sobre a parte prática, mano. Vocês têm que treinar na prática, mano, com os jogadores. Se vocês tiverem, quando vocês ganharem, treinem na prática, mano. Veem se vocês vão gostar dele. Eu vou postar vídeos aqui de todos os jogadores aqui. Vou usar todos os jogadores aqui no vídeo. Ou pelo menos tentar usar todos, né? No vídeo mesmo de domingo, eu usei Major,
Usei juiz, usei o mago. Vou tentar usar outros jogadores agora no vídeo, entende? Vou ficar variando, ficar variando. Tentar usar o máximo de jogadores possíveis aqui, para agradar todo mundo, tá bom? Vamos lá então, sem mais delongas então, vamos continuar a lista aqui, que a lista corre, cara. Vamos entrar no vilão, cara. O vilão é o último dos 3 jogadores que eu falei. Do juiz, herói, vilão, ameaça, protetor e dinâmico. O juiz, o vilão, perdão, é o que mais se parece com ameaça, cara. Mais se parece com ameaça. O vilão, cara, dentre todos esses 3 aí que eu falei pra você dos super jogadores, o juiz, o herói e o vilão, é o que a galera fala que é o pior. Por quê? Porque o ameaça, gente, tem mais velocidade, entende? E, cara, velocidade faz muita diferença, cara. O ameaça tem mais velocidade, entende? E, cara, o vilão, cara, apesar de ter mais resposta, ele é um pouquinho lento. Porque o vilão tem 33 de velocidade nível 11. O ameaça aqui, ó, ele tem 38 no nível 11. Eu não tenho ele nível máximo, mas o ameaça tem 38 no nível 11. Então é uma diferença já grande. De 38 para 33 é uma diferença já grande, 5 de velocidade. E tipo assim, cara, muita gente tem opinião controversa, porque o vilão ele vai ganhar na resposta, ele na altura também, vai ganhar na potência, na habilidade, mas vai perder na velocidade. A velocidade faz muita diferença nessas horas de jogo. Então, tipo assim, cara, se você quer um jogador de finalização, cara, o ameaça também é muito bom. Ele não fica atrás do vilão na finalização, isso eu posso garantir. Pois é, cara, é uma opinião muito controversa, sabe? Eu mesmo, mano, cara, eu gosto muito dos dois, cara. Eu não tenho uma opinião definida para nenhum dos dois, mas eu gosto muito dos dois, cara. Os dois eu acho eles nível muito parecido de rendimento. O vilão e a ameaça, cara. São 2 caras ali sensacionais na hora da finalização. São 2 blocadores nato. Vamos aqui então pra esse carinha aqui, ó. Abubakar. Cara, Abubakar, mano, é um daqueles jogadores, cara, que a FT já acertou em cheio em trazer, cara. Uma opção de velocidade no ataque, cara. Um cara sensacional, mano. Sensacional, mano. Sensacional. O que eu tenho pra descrever esse cara aqui não tá escrito. Ele foi meu primeiro super jogador. Abubakar, pra quem não sabe. Não nessa conta, essa conta aqui é de um amigo meu. Um grande amigo meu que parou de jogar. E tipo assim, rapaziada, o Abubakar, cara, é um cara acima da média demais, cara. Acima da média demais. Com essas estatísticas aí, ó, 50 de velocidade, 44 de altura, 22 de força, 22 de potência, 16 de habilidade e 22 de resposta. Nível 11. E, cara, eu vou adiantando aqui, ó. Quais jogadores o Abubakar deriva? Vamos ser assim dizer, cara. Eu percebi aqui, com o meu tempo de experiência no jogo, eu percebi aqui, cara, 3 jogadores no Abubakar. 3 jogadores. E são eles: o ligeiro, por conta da velocidade, né? Pancada por conta da altura, cara. O Abubakar é grandalhão assim, ó. Apesar dele ser meio fraco, ó, ele é grandão, pô. O bicho é grandãozão, tá ligado? Deixa eu ver aqui também que mais. E o último jogador, cara, que isso daí a gente descobre um game. Ameaça, cara. Ameaça de novo entrando. Por conta do quê, cara? Ele tem um comportamento muito parecido em campo com o Ameaça. Não tem, eu percebo isso. Ele tem uma movimentação parecida com a do Ameaça. Ele tem uma movimentação de camisa 9, sabe? Então, tipo assim, eu percebi isso daí no game, cara. Esses 3 tipos de jogadores aqui dentro de um só. Aí tem o FTG, então, colocou o Abubakar, então, aqui, ó. Colocou o Pancada, colocou o Ligeiro, colocou o Ameaça dentro de um jogador só. Que no caso é o Abubakar. E o Abubakar, em comparação com os outros velocistas, que nem o Jato, o Ligeiro, é um jogador que toca mais a bola. É um jogador que toca mais a bola. Ele não vai ser um jogador que vai tocar de primeira todas, mas ele vai tocar mais a bola. Então, o Abubakar, ele é isso, cara. O Abubakar é um dos melhores do jogo. Ele é muito fera, cara. Sério mesmo. Um dos maiores acertos da FTG. Que, tipo assim, cara. Mano, sem palavras pra descrever esse cara também, mano. Que nem eu falei no último vídeo, cara, dos meus favoritos, ele com certeza entra no top 3 junto com o Guerreiro e Atirador, cara. Esse cara aqui é outro mundo, cara, de jogador, sério mesmo. Vamos continuar, né? Que a lista é longa. Se eu fosse falar aqui um vídeo só da Abubakar, acho que daria mais de 1 hora, só falando da Abubakar. Vamos aqui então. Entrar aqui agora pros outros jogadores aqui agora. Vamos falar aqui do Maestro Lee. Cara, eu não tenho muita coisa pra falar do Maestro. Eu vou ser franco com vocês, porque eu nunca joguei muitas partidas com ele. Mas
Aqui por característica, o que eu posso falar do Maestro? Ele é um jogador que deriva do intruso, do pancada e do arquiteto. De cara dá pra perceber isso daqui. Por quê? Porque ele tem velocidade do intruso, potência do pancada e habilidade do arquiteto. E o comportamento dele aqui, cara, que parece muito mesmo o comportamento aqui, cara, dele aqui com um protetor, mano. Sim, com um protetor. Então dá pra gente colocar a mistura de 4 jogadores nele aqui, em um só. Entende? Em um só. Então, tipo assim, cara, é um jogador aqui que, ao me parecer, parece ser um jogador muito bom, uma opção ali de armadores, sabe? Uma opção diferente. E, tipo assim, cara, é um jogador ali, mano, muito consistente, cara. Eu vejo muita gente jogando com ele, mas eu ainda nunca joguei muitas partidas com ele, então não dá pra me saber muito. Dá pra mim tirar uma ideia muito grande, mas ele é um bom jogador, rapaziada. É um bom jogador. É um bom jogador mesmo. Eu acho que em próximo vídeo eu posso estar trazendo ele numa formação aí, cara. Eu tô pensando nisso daqui. Vamos lá. Fila anda, né? Deixa eu ver se não tem mais nenhum aqui pra cá. Não. Tá todo mundo pra cá. Vamos jogar aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Finalizador. Esse cara aqui, mano, é um jogador, cara, que eu vou adiantar pra vocês. Eu não fui muito fã dele. Eu não fui muito fã dele. Por quê? Porque ele tinha tudo pra ser um jogador, cara, absurdo. Tinha tudo pra ser um cara avassalador, mano. Finalizador, cara. Aqui, cara, dá pra perceber que ele tem mistura de pancada, arquiteto e malandro. Por conta da habilidade, da potência e da resposta. Mas que, cara, apesar dele ser lento, de ser baixo, de ser fraco, ele, cara, se tivesse um comportamento de pancada, mano, eu acho que ele ia cair bem. Eu não vou mentir pra vocês, eu acho que ele ia ser um bom jogador, cara. Mas ele tem um comportamento de infiltrado, gente. Infiltrado, cara. Um infiltrado tem esse mesmo comportamento aqui. E muita gente não gosta do infiltrado. Eu mesmo não sou muito fã do infiltrado. Então, tipo assim, cara, eu acho que isso daqui a FTG matou um pouco nele nisso daqui. Eu não acho que ele é um jogador descartável, sabe? Totalmente descartável. Mas, pô, isso daqui quebrou muito as pernas dele. Um drible alto, cara. Um jogador assim, mano, não pode, cara. Porque ele já não tem altura, não tem força, ele não tem velocidade. Ainda quer colocar ele num drible alto no cara, pô. Aí a FTG sacaneou, cara. É um jogador que tinha um potencial muito grande, cara. Eu tava testando ele em umas partidas aqui, mano. Pô, cara, me decepcionou um pouco, viu, mano? Mas ele ainda assim não é um jogador ruim, mano. Se for explorado ao máximo, ele é um jogador que dá pra você jogar bem com ele, mas que vai depender muito da formação que você estiver utilizando. Vamos lá, vamos falar aqui mais dos jogadores aqui, falta um pouco. Canhão. Ah, esqueci, o Maestro também foi o finalizador e o Maestro foram mais um dos que lançaram uma atualização. E o Canhão também vai ser mais um também, o último também já da atualização. Cara, o Canhão, mano, ele já me agradou mais um pouco. O Canhão tem essas estatísticas aí, ó. E aqui, ao meu ver, cara, eu já tenho comportamento aqui já, mano, de 2 jogadores. Três jogadores aqui. Pancada, por conta da potência e da força. Malandro, por conta da resposta. Aqui o comportamento dele, mano, parece muito, mas muito o comportamento do criador, rapaziada. O criador. O livro que parece o criador, cadê o criador? Aqui, ó. O comportamento muito parecido com o do criador. Então o comportamento dele então aqui é de criador. Dá pra gente ter uma noção aqui, o comportamento dele é de criador. Eu também me surpreendi também quando eu vi isso daqui também. Quando eu tava percebendo aqui antes de fazer o vídeo isso aqui. E tipo assim, cara, o Canhão, mano, ele já é um jogador, já, na minha opinião, menos pior que o Maestro, porque ele já não tem um drible alto. Então eu acho que então aqui vai dar. Então acho que então aqui ele já é um jogador já mais completo no caso do que o Maestro. Então, tipo assim, rapaziada, o Canhão, cara, eu também não tenho muitas palavras, porque eu não joguei muitas partidas com ele. Entende? Esses novos jogadores aí, o que eu mais posso falar pra vocês é o Trombadinho e o Rolo Compressor, que na minha opinião foram os melhores. Esses dois aí eu posso falar, mas esses aqui eu não vou falar, não posso falar muito. Porque são jogadores assim, cara, que a gente pode trazer em vídeo depois eu posso tirar uma conclusão deles em específico, mas são jogadores que eu não tenho uma opinião muito dita sobre eles, sabe? Então, cara, pois é, não tem muito o que eu falar deles, sabe? Mas as estatísticas deles estão aí. E vamos aqui vir aqui pros dois últimos, cara.
Rapaziada, o Mágico, vou estar deixando aí foto na tela aí, dele nível 10. É um jogador, cara, que a FTG, cara, estragou ele, mano. Estragou ele, porque ele tinha tudo pra ser um jogador, cara, muito bom. Muito bom. Ele tinha tudo pra ser um jogador, cara, ali de excelência, cara. Mas a FTG acabou estragando ele. Sabe, a FTG acabou estragando muito ele. E voltando ao assunto, rapaziada. Ele é um jogador, cara, que a FTG estragou um pouco. Porque, tipo assim, é um jogador, cara, que a gente for pegar aqui com um arquiteto, ele tem as mesmas estatísticas que o arquiteto. A única coisa que vai mudar é o comportamento dele, que a FT já colocou um pouquinho a mais de chute nele. Ele tem um chute alto. E só isso. E que ele não guarda posição. Então, tipo assim, eu acho que a FTG estragou um pouco, estragou muito ele em questão disso daí. Porque, tipo assim, muita gente reclama do arquiteto porque ele não tem potência. Então, tipo assim, se o Mágico tivesse pelo menos, sei lá, uns 15, 20 de potência, cara, eu acho que ele ia ser um jogador mais interessante. Então, tipo assim, então, rapaziada, eu vou ser bem franco com vocês, cara. O Mágico, cara, é um jogador totalmente. Totalmente. Que a FTG estragou totalmente, cara. Ele podia ter um potencial muito grande, mas que, né, não agradou a maioria do pessoal, cara. Eu acho ele um jogador interessante até, mas. Que, tipo assim, cara, você vai ter que jogar uma formação muito acima da média, mano, pra ele render bem. Entende? Pois é, rapaziada, eu também. E vamos pro último jogador, cara. O último jogador aqui, Sinclair, assassino. O meu tá nível 2 aqui. Mas. Eu vou dar deixando foto da tela ali nível 10. Cara, vamos lá. O Sinclair, cara, esse sim, mano, foi um jogador que a FTG já melhorou. Esse sim foi um jogador já que a FTG já ajudou mais um pouco. Vamos cá. Pelas estatísticas do Sinclair, gente, dá pra gente ter uma noção que o Sinclair, cara, ele tem um comportamento muito parecido com o do criador. Comportamento é habilidade do criador, o Sinclair. E, cara, ele também, dentro de campo, cara, ele se comporta muito bem com ameaça, pô. Sim, uma ameaça, ameaça de novo. Ameaça é um jogador muito participativo nesses dourados. O Ameaça, cara, não, Sinclair, no caso, perdão, é um jogador, cara, muito bom também, rapaziada. Muito bom. É, o Sinclair, ele, se quiser, eu posso estar evoluindo ele aqui, trazendo ele aqui para testar em alguns vídeos, entende? É um jogador, cara, muito bom. Muito acima da média, na minha opinião. Um jogador ali, cara, que dá, você jogando no meio de campo, até mesmo de atacante, ele é muito bom. Tem uma finalização ali, cara. Não é muito forte, mas é uma finalização, cara, com qualidade, refinada. É um cara ali muito calmo na hora de tocar, de fazer qualquer coisa. É um jogador que pode ser tanto armador e tanto centroavante. É um jogador ali, cara, que eu gosto demais. E que, né, muita gente não dá muita bola pro Sinclair, mas o Sinclair eu acho ele um bom jogador, cara. Eu não vou mentir, o Sinclair eu acho ele um dos poucos bons jogadores que a FTG trouxe numa atualização de 4 anos atrás aí. Que eu não vou me aprofundar tanto aqui, mas ele foi um dos poucos jogadores que a FTG trouxe numa atualização daquelas. Pois é, rapaziada. Esse foi o vídeo dos jogadores aí dourados. Espero que vocês tenham gostado. Trago aqui uma explicação breve, mais breve possível. E, cara, espero ter ajudado todos vocês aí com esse vídeo, com essa explicação de jogadores aqui, de acordo com o que eu sei. Entende? Se vocês quiserem que eu traga um vídeo especificando algum jogador, mandem nos comentários. Se vocês quiserem que eu especifique algum jogador, jogue umas partidas com ele em tal posição, mandem nos comentários, gente. Sugestões de vídeo com cada jogador. Eu posso estar trazendo aí, tá bom? Mas é isso, rapaziada. Esse é o vídeo. Falou, fui.